Salve, salve, rapaziada. Salve, amantes do esporte, do fisiculturismo e da saúde. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Anilha Podcast. E hoje é uma honra, né? Eu tô aqui no escritório desse cara que eu admiro muito, cara casca grossa aqui da região, aqui de Capão da Canoa. Ele não sabe disso, mas eu me espelho muito nele, tá? Vem fazendo um trabalho excelente, um trabalho de coach, mentor, atleta. É um cara que eu me espelho e tem os princípios dele alinhados, né? E estou apaixonado pelo trabalho dele que está fazendo aqui na região. William do Charão. Fala Douglas, eu quero desde já agradecer aí o convite que tu me fez para nós Que fazermos isso. essa parceria que nós temos como principal objetivo agregar conhecimento na vida das pessoas, Perfeito. para o crescimento delas. E eu me sinto honrado de poder te receber aqui no meu escritório. Tu é um cara que tem uma história de vida bem legal, pelo pouco que tu já me contou, né? E também já participou de alguns campeonatos aí, algo que nós compartilhamos, né? Sim, Sobre essas experiências aí que, modéstia à parte, assim, e isso falando por mim e por ti, mas é um esporte que não é para qualquer um. exatamente. Não é apenas dizer eu quero ser um fisiculturista, e eu não estou nem falando a nível de profissional, porque para mim, respeitando o ponto de vista de cada um que vai assistir esse podcast, para mim, o fisiculturismo é o esporte que mais exige de um atleta. Perfeito. Mental, emocional, espiritual e físico. Exatamente. Porque todas as áreas da nossa vida, elas estão interligadas. E é uma honra para mim poder estar fazendo parte aí desse podcast e estar agregando alguma coisa no teu canal, também esse vídeo, Nosso canal, vai ser o nosso nosso canal. canal, isso, vou estar, eu tenho um canal, eu não tô mexendo muito nele, mas com certeza eu vou postar esse vídeo que a gente vai fazer, esse podcast que a gente vai fazer, porque eu tenho certeza que tem muita gente aí que vai desfrutar de tudo que Perfeito. nós vamos compartilhar aqui com vocês que vão estar assistindo aí. Perfeito. Cara, é uma honra, cara, falar contigo, tomar esse cafezão aí no teu escritório. Cara, assim, a gente é colega, né, de academia, de treinos, a gente trabalha com pessoas, né, com seres humanos, Sim. e aqui na região, cara, agora, eu queria saber, assim, do teu ponto de vista, né, tá bastante fumegado, bastante academias vindo para cá, né, o treinamento físico em si, hoje em dia tu vê, cara, tio, tia, idosos dentro de academia que tu não via antigamente, hoje em dia tu vê isso muito, né, nas academias, querendo resultado, querendo mudar o corpo, mudar o físico, outros atrás de saúde, de mudar, né, sair da inércia, mudar, ter uma qualidade de vida melhor. Queria saber de ti, cara, do teu ponto de vista, como é que tu enxerga isso? Porque a gente recebe, tu tem teus clientes, eu tenho os meus, em busca de resultados também. Como é que tu recebe isso quando ele quer um resultado e muitas vezes se sente angustiado, não vem um resultado e volta, e tu te sente no meio, tu tem um jogo de cintura para... Porque, de fato, tu precisa mostrar o teu trabalho no corpo dele, né? O teu trabalho vai sair no corpo dele. Como é que tu enxerga isso em relação a tudo isso que eu te falei? A região, né? Fumegando sobre treinamento físico e sobre os nossos clientes. Teu ponto de vista, Cris. Bom, primeiro ponto assim que eu vou frisar aqui para responder detalhadamente, a quantidade de academias cresceu muito aqui Bastante. na região toda, mais especificamente aqui em Capão da Canoa é o que a gente tem conhecimento de causa, né? Cada vez surgindo mais academias aí. Eu entendo que assim como surge mais academia, é pelo fato de existir demanda.
Sim. Né? Nós temos algumas academias que abriram há pouco tempo aqui na cidade de Capão da Canoa, e quando nós vamos até esses locais, até essas academias, a gente consegue perceber a quantidade de pessoas Exatamente. que aderiram Sim, treinar, que aderiram fazer algo, como eu digo, fazer algo pela vida. exato. Tá? Primeiro ponto que eu vejo sobre essa questão da quantidade de academias e a quantidade de pessoas que aderiram começar a treinar, eu entendo isso como uma repercussão, reflexo da pandemia. Da pandemia. Da pandemia. Eu acredito que depois que passou a pandemia ali, que foi um momento onde sacudiu muita gente. Exato. Não tenho tanto conhecimento de causa profunda, né? Mas o pouco que eu fui pesquisar das pessoas que eu tenho convivência, muitas pessoas que lamentavelmente partiram foi porque a saúde não estava em dia. Aí aquele problema, né? Chegou até Sim, a pessoa não tinha condições de conseguir combater aquilo estando com uma saúde boa, porque já estava debilitada, não era uma pessoa ativa e, consequentemente, aquela pessoa acabou não conseguindo resistir. sim. Porque eu entendo assim, ó, que a partir do momento que nós somos pessoas ativas, ao ponto de, pelo menos aí, 3 vezes por semana praticar uma musculação, uma corrida, seja o que a pessoa se adaptar melhor. Sim, Tá? Essa pessoa ela tem mais condições de enfrentar toda e qualquer situação de doença. perfeito. Tanto é que os estudos comprovam que um dos primeiros recursos usados para combater, isso se tratando de resposta do corpo, Uhum. um dos primeiros recursos utilizados para conseguir combater qualquer tipo de doença, de problema de saúde, é o músculo. É o músculo. Mas para isso tem que ter músculo. Exato. Então eu entendo que essa quantidade de academias que abriu e a quantidade de pessoas que estão aderindo à ideia de treinar, isso aí é fruto, é repercussão da pandemia. Da pandemia. Tu me perguntou também sobre a questão de resultado. Bom, esse assunto é profundo, né? É vasto o Eu assunto, acredito né? que dá para a gente ficar aí uma semana fazendo podcast falando sobre essa questão de resultado. A maioria, vou colocar assim. Eu não acredito que uma pessoa esteja dentro de uma academia apenas por estar. Sim, Uns querem um shape legal, querem se olhar no espelho e realmente ver um shape legal. Outros estão pela saúde. Tem alguém que está ali porque quer entrar numa calça, que exato. quer. São objetivos diferentes, Isso, né? são objetivos. Toda pessoa que está ali dentro de uma academia, em algum nível, ela quer resultado. Exato. Só que, lamentavelmente, isso eu posso falar com propriedade, tá? Eu fiz uma pesquisa aqui em Capão da Canoa, Douglas, há uns 2 ou 3 anos atrás, né? Eu perguntei para 10 pessoas em cada academia que eu frequento. Perguntei para elas se elas já tinham conseguido em algum momento da trajetória delas, algumas 2 anos, outras 3 anos, 4 anos, 5 anos, 7 anos de academia. Eu perguntei para essas pessoas, eu fiz uma enquete, Sim, eu fiz uma pesquisa. Perguntei para essas pessoas, vocês já conseguiram o resultado que vocês gostariam de ter, de enxergar no espelho e no físico de vocês? De 10 pessoas que eu falei, 8 disseram que nunca tinham chego no resultado que gostariam de ter. tu vê assim. A pergunta que fica é, por que elas não conseguem? E eu vou responder com detalhes isso. Porque o problema não está em a pessoa estar 3 vezes por semana na academia, 5 vezes que seja. Porque a gente consegue ver pessoas ali que verdadeiramente frequentam a academia 3, 4, 5 vezes por semana. O problema não está em elas frequentarem a academia 3 ou 5 vezes por semana. O problema está da porta para fora da academia. Como assim, William? Da porta para fora, sim. O problema de 90% das pessoas que não conseguem o resultado que querem. Todos que estão ali querem o resultado. Mas a maioria dessas pessoas que querem resultado, elas não conseguem. Por quê? Elas não conseguem da porta para fora fazer o que tem que ser feito para chegar no resultado que tanto almejam. Exatamente. Uma vez tu me falou, eu lembro disso aí, cara. Que tu queria muito ter um resultado, né?
Só que tu tava, cara, com a tua vida pessoal não tava direcionada, né? Tu tava treinando todo dia, tava treinando, acho que 4, 5 vezes por semana. Tu me falou isso, não sei se tu lembra. E tu saiu daquele objetivo que era a academia para te recuperar pessoalmente em casa e quando tu voltou, tipo, deu uns meses, eu acho, né? Se eu não me engano. Tu acho que ficou uns 7, 8 meses sem ir. Quando tu voltou melhor ainda. E teu resultado veio fulminante, né? Sim, Tipo assim, a importância disso quando tu sai, tu tá ali, tu tá insistindo, 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 tu saiu, organizou a casa, retornou e o resultado veio melhor ainda. Então, muitas vezes eu acho que cara, é no teu interno, no teu pessoal, às vezes, como é que tá a tua casa, como é que tá o teu lar, como é que tá o teu, né? Como é que tá a tua base, né? sim, Se tu te alinhou e voltou e teu resultado veio melhor ainda. Tu lembra disso que tu falou isso pra mim? sim. Eu até lembro que especificamente assim que a questão era, eu estava muito envolvido com o meu escritório, Sim, com coisas do meu escritório. E eu me lembro que naquele período ali, que eu me afastei um pouco no sentido não de não frequentar sim, mais, né? Eu até teve um período que eu dei um tempo sim, pro meu físico, um descanso, né? Pro meu físico, que foi após algumas 2 ou 3 preparações ali, ou 4, que eu fiz seguidas. Daí eu dei um tempo, eu dei um time ali, porque realmente o corpo precisa, a tua mente, tudo. E é um tempo que eu tirei também para poder estar mais conectado com a minha família e fazendo qualquer outra coisa aleatória para sim, poder dispersar um pouco, né? Esse período aí que eu falei contigo, se não me falha a memória, eu estava escrevendo um e-book, onde o meu foco total era aqui. sim, Eu estar dentro do meu escritório, né, idealizando, né, o que eu ia escrever no meu e-book. Eu escrevi um e-book sobre relacionamento, eu tenho sim, esse e-book, né, tá na plataforma Kivify. Então realmente foi um momento assim onde eu acabei deixando um pouco de lado ah, os treinos, sim, entendeu? Até mesmo dieta. Não larguei de mão por completo, entendeu? Porque essa questão dieta e treino é algo que eu adotei para minha vida sim, como estilo de vida. perfeito. Então a gente consegue ter esse equilíbrio onde eu não preciso estar 5 dias lá treinando, porém eu treino algumas vezes na semana, sei medir a questão da dieta, porque é algo muito importante, né? Eu sempre digo assim, ó, e isso é bom vocês que vão assistir e prestar atenção nisso. Assim como o nosso cérebro ele é treinável, ele também pode ser destreinado. Exatamente. Assim como eu treino meu cérebro para acordar de manhã, fazer o meu cardio, tomar meu café ao meio-dia, almoçar, ou seja, fazer as minhas 5 marmitas do dia, tomar meus 4 litros de água, treinar 4, 5 vezes por semana, vai ter um momento que isso vai ser normal para ti. Tu treinou o teu cérebro Perfeito. através da disciplina, Exato. disciplina diária, né? Tem outra coisa importante também, eu vou aproveitar o gancho, né? Ah, a gente não pode esperar, isso eu falo por experiência, o Douglas sabe disso, acordar todos os dias motivado para fazer tudo que tem que fazer. Por quê? Porque não é todos os dias que nós vamos estar motivados. Não é todos os Mas a dias, com partir do certeza. momento que a disciplina ela predomina na nossa vida, a gente faz sem estar motivado, Exato. né? Exatamente. Então foi um período que eu acabei tirando o pé do acelerador, né? O meu foco central não era estar lá treinando 5 vezes por semana, Sim, colocando a minha carga máxima, me exigindo, né? Me desafiando, não. O meu foco era escrever o meu e-book e também estar mais presente com a minha família. perfeito. Cara, esse trabalho que tu faz, eu acho que tu é o único aqui da região que faz esse trabalho de coach também, porque é muito importante, cara, pra galera que tá buscando resultado dentro de academia, quer emagrecimento, né? Não só isso, mas como o interno também que é importante. Já fiz consulta contigo também, a gente trocou uma ideia, a gente conversou. Cara, como é interessante tu cuidar do teu interno, do teu interior, né? Como é o principal de tudo, né? E assim, cara, eu te pergunto, hoje em dia é muito vendido o que não tem como fugir disso, né? Tá em
é evidente isso. O que é vendido ali no Instagram, as pessoas compram aquela ideia, compram aquilo ali, e muitas vezes o cara vê um físico, uma menina vê um físico, se espelha e quer correr atrás, menina é cheinha, é gordinha e quer ter um físico daquela moça, daquela atleta que viu no Instagram, né? E eu vi que tu postou esses dias uma coisa muito interessante a respeito disso também. E às vezes a pessoa acaba se frustrando, cara, entrando na academia buscando, eu quero, eu quero, eu quero, e não é por aí, né, cara? Não é exatamente isso que ela tá buscando. Para começo de conversa, ela viu uma imagem no Instagram e ela quer colocar aquele corpo nela. E não é bem assim que funciona a coisa, né, cara? Eu vi que tu postou uma coisa sobre isso e eu queria que tu falasse mais sobre isso, assim, aqui para nós. O que eu entendo quando tu falou ali sobre o nosso ser interior, para aqueles que não sabem, né, o Douglas já sabe, fazem 11 anos que eu me converti. Sim. O que é se converter? É aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Perfeito. É buscar diariamente viver aquilo que a palavra me ensina, aquilo que está escrito na palavra. É não errar amanhã no que eu errei hoje. Exato. E isso é possível, né? A Bíblia diz que Deus deixou para nós aqui o Espírito Santo, que é o Consolador, o Espírito Santo da verdade, e ele disse que o Espírito Santo da verdade nos ensinaria todas as coisas. Então eu acredito nisso, respeito o teu ponto de vista sobre essa questão, né, de fé, de religião. Mas se tem algo que é um fator, é o principal fator, é o meu pilar principal, é, que, que faz com que eu consiga ser o William que eu sou. Nós estamos, né? Eu não posso falar de outro, eu tenho que falar sobre a minha pessoa, Sim. né? Muitas pessoas me questionam nas academias, quando estão aqui, né, fazendo mentorias, como é que eu consigo conciliar família? Porque assim, se nós analisarmos, são várias coisas que envolvem a nossa vida, né? Hoje eu sou pai, eu sou marido, né? Eu sou eu, eu preciso trazer resultado para pessoas, Perfeito. né? Mentorando pessoas. Eu preciso cuidar de mim mesmo. Eu sou cristão, então são várias coisas que envolvem a minha vida e que eu preciso cuidar de cada uma dessas áreas, com zelo, com dedicação. Eu sempre digo assim que todas as áreas da nossa vida, elas estão interligadas. Se eu me dedicar 100% para minha dieta, para os meus treinos, para o meu cardio, para mim ter o shape em dia, porque eu estou indo para o campeonato ou não estou indo para o campeonato, mas estou cuidando 100%, estou lá todos os dias e estou deixando de lado dar atenção para as minhas filhas, estou deixando de lado dar atenção e cumprir com os meus deveres de marido dentro do lar, pode ter certeza que daqui a pouco isso que está muito bom no sentido de eu estar fazendo todos os dias a minha dieta, o meu cardio, treinando, daqui a pouco isso vai ser afetado pelo quê? A minha esposa vai me cobrar. Aí as coisas em casa não começam, já começam a ficar ruim. As minhas filhas vão querer minha atenção. E daqui a pouco eu não dou minha atenção, elas vão procurar alguém para dar atenção para elas. Então eu entendo assim, que nessa questão de que tu citou ali, essa questão de ser interior, para mim é o que a gente deve cuidar por primeiro na nossa vida. Eu sempre digo assim, Douglas, é uma pergunta bem fácil de responder. De onde parte a nossa vida? De fora para dentro ou de dentro para fora? Quando a gente medita nisso e tu entende que a nossa vida ela não parte de fora para dentro, é de dentro para fora. A segunda pergunta que eu faço para ficar mais entendido, mais claro é: do que é composto o meu ser interior? Sim. Exato. Né? Aquilo que eu acredito, a Bíblia fala sobre isso, espírito e alma. O nosso ser interior é composto de espírito e alma. Bom, eu vou chegar no final da resposta. Sim. O que o William faz para conseguir dar atenção para tudo que ele precisa dar durante o dia, manter o equilíbrio, né? Conseguir ser um pai atencioso, um marido que não deixa faltar nada, né? Um marido que dá atenção para a esposa. É porque eu tenho como prioridade
buscar a Deus. E quando eu busco a Deus, eu estou nutrindo o meu ser interior. Exato. E Douglas, eu prego isso, falo sobre isso há muito tempo, sabe? E lamentavelmente, eu comentei isso contigo, a maioria das pessoas, elas estão muito mais interessadas em cuidar do ser exterior do que do ser interior. Perfeito. Ou seja, as pessoas estão mais interessadas em todos os dias alimentar o ego, o eu, o orgulho, alimentando a carne, essa matéria, do que alimentar o ser interior. Mas o que determina o teu bom resultado, o teu equilíbrio de vida, a tua saúde emocional e mental, é tu primeiro cuidar do teu ser interior. Quer paz de espírito? Quer paz de espírito? Mas e o que está fazendo por isso? É. Tem algum momento diariamente? Porque eu penso assim, Douglas. ah, já viu falar na lei da semeadura? Sim. Vou te dar um exemplo. Tem gente que planta assim, Tu ó. colhe o que tu semeia, Ó, né? tem gente que planta assim, presta Sim. atenção. Isso aqui é semente. Tem gente que planta assim, tem gente que pega, cava, coloca lá dentro, tapa, coloca um adubo, cerca em volta. Aí eu te pergunto, quem vai colher o melhor fruto? Esse ou aquele que jogou a Vai, semente? esse que vai colher. Porque fez o que tem que ser Fez o que feito. tu... Exatamente. Onde que eu quero chegar? Cuidar do ser interior não é fazer isso. Não é levantar apenas respeito. Mas eu não acredito que assim seria a forma correta. Não é levantar pela parte da manhã e em 5 segundos, obrigado Deus pela vida. Uhum. Será que isso realmente te traz intimidade com Deus? Será que isso realmente te traz algo bom para o teu ser interior? Exato. A gente quer colher o melhor, mas será que nós estamos plantando da maneira correta e zelando por isso? Tu quer colher paz interior, mas nós precisamos fazer por isso da forma correta, com zelo. E outra, se eu plantar hoje e regar só daqui 30, 40, 50 dias, será que vai dar certo? Não vai. É cuidar diariamente. Exato. Assim como eu não posso errar na minha dieta para me construir o físico top para o dia do campeonato, e isso fala de todos os dias, eu também preciso cuidar diariamente do meu ser interior. Exatamente. Como isso é interessante, é importante, né, velho? Cara, então, e aí que entra aquela questão que eu te falei, das pessoas verem, né, a imagem e querer buscar aquilo ali. Eu quero aquele corpo, quero aquilo ali, e às vezes, muitas vezes, o teu interno não tá alinhado, né, Não cara? tá ligado. É isso aí que tu falou. Cara, que honra estar aqui, cara. Até quando eu fiz o podcast com a Pamela lá, atleta também, né? Aí eu até joguei, tipo, eu quero fazer um dia um podcast com o William. Eu troquei uma ideia com Sim. ela. E hoje nós estamos realizando aqui, tomando um cafezão aí, tomando café, os troféus do William aí, cara. Também participou de campeonato, que eu admiro muito também. E, cara, em termos de campeonato, tu tem alguma ideia pra frente, ou tu tá mais tranquilo? Ah, algum projeto que tu queira? Claro que não deve ser prioridade agora para ti, isso, né? Ou se tu tem pensamentos de participar de novo de algum campeonato? Com E, certeza, com certeza. que bom. Eu até essa semana ainda brinquei com a minha esposa, eu falei rumo aos palcos de Rumo aos novo, palcos. rumo aos palcos. Só que ah, depois que tu já passou pelo processo, tu sabe disso, Sim. né? E eu já quero fazer uma O cara deixa. sente saudade daquele friozinho na barriga, né? Sim, sim. O cara ali no backstage. Todo o processo é fantástico. É fantástico. Ele é algo que treina a tua Sim, mente, te exatamente. treina, te torna uma pessoa mais forte, uma pessoa que consegue lidar com muitas situações da vida de uma forma mais fácil, Exato. porque a preparação ela te treina. Só que, Eu costumo sempre dizer, cara, que eu passei por. Eu subi 3 vezes, tu subiu, mas subiu 4 vezes, que é uma faculdade, né, cara? Tipo, o que tu faz? Tu aprende nutrição esportiva, tu aprende
Cara, preparação, a mente, tu tem que estar com a mente alinhada, senão né, tu deixa cair e tu tem que estar firme, Sim, né? Até chegar no ideal, né? E, e assim, cara, é por isso que eu te perguntei, né, dos campeonatos, porque dá um friozinho na barriga, é gostoso de participar de campeonato, é bom, mas demanda muito tempo, demanda o financeiro, demanda, não é só o nosso tempo em si que está em jogo, mas é questão financeira, é questão, tudo é família, tem que estar sim, alinhado, né, para subir bem, pode refletir no teu físico, não é fácil, né? sim. Eu não, isso eu não tirei ainda, não tirei de mim assim por completo, melhor dizendo. Nunca mais quero subir, Sim, né? Ah, eu já comentei isso com algumas pessoas, né? Que a ideia de subir, num primeiro momento, surgiu porque eu trabalho no meio, né? Eu sim, trabalho no meio, e aí eu pensei assim, eu quero ter a experiência de subir. Era ter experiência de subir, de explorar o meu físico no máximo para ver como é que ele chegaria, né? Para subir no palco. E aí subi, gostei, trouxe uns troféus e resolvi de novo, consegui patrocínio, e aí eu fui mais 2 ou 3 vezes seguidas, assim. sim, Isso me judiou muito em todos os sentidos, mas agora, assim, quando eu paro, né, isso é coisa do nosso cérebro, né? sim, Quando eu paro para pensar assim, vou de novo ou não vou? sim. O meu cérebro manda um monte de informação negativa, porque o nosso cérebro, ele não foi projetado para ser desafiado. O Sim, nosso cérebro, ele quer zona de conforto, exatamente. né? Então, quando eu paro para pensar assim, vou ir de novo num campeonato, o meu cérebro começa a falar, dialogar, falar comigo assim, é cardio, é treino, é Sim, pouca pouca comida, comida. é Ai, o cara sente vontade de comer e não pode. é água. É E, água. eu sempre falei nas postagens, quando eu fazia as preparações, eu fazia muita postagem, né? Para interagir, para alguém interagir comigo, me apoiar, me falar Sim, uma palavra de incentivo, porque esse esporte ele é muito sozinho. exato. É tu e tu, É tu e tu, cara. não tem, Exatamente. né? Então eu compartilhei muito as minhas preparações, né? E eu falava assim nas minhas postagens que a minha preparação, respeitando a preparação de qualquer outro atleta aí, era preparação e superação. Sim. Porque eu tenho 3 filhas, né? Para aqueles que não sabem, eu tenho 3 filhas e eu cansei de chegar em casa 9 horas, 9h10, 9h15 e deixar para preparar o meu bife Sim. na hora, para ficar mais Mais gostoso na gostoso, sim. hora. Do que congelado, de fazer a Isso. marmita. E aí eu cansei de chegar ali cansado, comendo pouco. E aí quando eu ia comer, as minhas filhas chegavam, uma delas, pai, me dá um pedaço do teu bife. O que que tu faz? O teu tá contado. Sim. Tu Tá levanta, pesadinho. tu levanta, vai lá e faz pra ela. Sim. Tomar café de manhã, pai, tá bonito o teu Exatamente. omelete. Vai lá e faz um pra ela, Exatamente. né? Então era preparação e superação, porque criança de vez em quando Por come. isso que eu te admiro pra caramba, cara. Porque apesar de todos esses compromissos, que não é todos os atletas, né? Tem atletas sozinhos que não têm compromisso com nada, são sozinhos. Tem uma namorada, eu tenho, né? Claro, não deixa de ter compromisso também, mas compromisso de filhos e ter outros compromissos por trás e mesmo assim subir, conseguir trazer caneco, né, cara? Sim, Cara, pô, o serviço dobrado, né? é dobrado. Entendeu? E, cara, quem ama o esporte, quem ama e tá dentro do meio, é bom um dia se preparar para subir, uma vez só que seja, porque dá uma experiência, dá uma bagagem legal pra Então é uma gente, bagagem. dá uma bagagem boa. Sim. E, e é isso, cara. E a outra parte que tem muito, cara, aqui é uma vastidão de assuntos que a gente pode conversar. E tu é uma enciclopédia, né, cara? Conversa bem pra caramba pô, é um livro aberto aí, William. Cara, a questão do teu trabalho, do coach, eu queria que tu falasse o teu arroba, né? Sim. Do teu Instagram, o pessoal aí poder seguir. E também depois falar, pode falar no final do teu arroba, é sobre como é que é a forma de atendimento que tu faz, se é só para pessoas que buscam emagrecimento, pessoas que buscam um físico,
eu quero saber de ti como é que é as formas que tu trabalha também com esse lado do interior aí, que Sim. interessa muito, acho que é o que mais interessa de todos. Perfeito. O meu trabalho nas mentorias, né? Eu tenho formação em coach, né? Coach sistêmico. Eu tenho duas formações, na verdade, né? E isso me habilita a estar atendendo as pessoas aqui no meu escritório presencial, mas também no online. Eu entendi o que tu quis me perguntar ali. Quais são as As áreas áreas, que eu exatamente. atuo como mentor, Perfeito. né? A minha formação em coach, ela me habilita a trabalhar com todas as áreas, porque eu fiz formação de coach sistêmico. Perfeito. Ou seja, a pessoa está com problema, como é o caso, eu vou citar casos que eu já atendi. Ah, com problema no relacionamento. Já atendi gente com problema no relacionamento. A pessoa está com problema emocional. Já atendi pessoas com problemas emocionais, né? Ah, já atendi pessoas que chegaram aqui e me disseram, William, eu preciso dar um norte para minha vida. Eu estou perdido, né? Por onde eu começo? Já ajudei pessoas nesse sentido. Já ajudei, eu tenho prova social ali no meu Instagram, né? Para quem quiser ir olhar depois, ah, de mãe com depressão pós-parto. Já Uhum. atendi pessoas com problema de ansiedade profunda, Uhum. né? A pessoa veio até mim, né? Com esse problema, com essa dificuldade, já ajudei pessoas a sair desse quadro, Perfeito. né? Uhum. Enfim, essa minha formação, ela me dá um leque, né? Para mim poder atuar em várias áreas. Porém, né? Com certeza aí tem áreas aí que eu particularmente assim não gosto de avançar de atender porque eu sei que não é algo que eu vou conseguir desenvolver com a pessoa, Sim. entendeu? Então eu deixo para os outros colegas, os outros coaches, os outros mentores aí, para eles trabalharem aí nessas áreas. Porém, essas áreas que eu citei aí, né, para ti agora, também na questão do emagrecimento, sim, eu tenho mentorias em andamento, mentorias de emagrecimento, Sim. né? Onde a pessoa vem até mim, a gente identifica ali o estado atual da pessoa. Sim. Como é que está a tua vida agora? Né? A pessoa abre o coração para mim, expõe o que, que ela faz desde o que acorda até o horário que vai dormir. A partir dali, eu ajudo ela a estruturar a rotina dela, Sim. entendeu? E aí eu acabo, como eu sempre digo, me tornando uma pedra no sapato da pessoa, né? Perfeito. Uhum. Onde eu ajudo a pessoa a saber lidar com as emoções, com os diálogos internos, entendeu? Saber o que fazer naqueles momentos de tentação, Sim. né? Porque aí a gente volta para as nossas preparações. A gente, a partir do momento que a gente se coloca na condição de atleta para se preparar, a gente passa por tudo isso. A Sim. gente passa por tentação. Tem momentos que tu tem que ter muita inteligência emocional Exato. para manter o equilíbrio, daqui a pouco para não estourar até um problema dentro de casa, Exatamente. né? E uma vez eu falei para ti, cara, às vezes a gente tem durante o dia a dia vários compromissos, né, cara? É compromisso de trabalho, é treino, é fazer janta, fazer almoço, fazer marmita, né? Seguir a dieta. E vem às vezes os problemas. E muitas vezes parece que tu precisa de um mentor. Lembra que eu te falei uma Sim. vez? Parece que muitas vezes a gente precisa de alguém assim para te ir lá consultar. E aí que entra o William, né, que faz um trabalho excelente. E até te falei, cara, tem horas do dia assim, parece que eu preciso de um mentor, cara, parece que eu preciso de um senhor, e claro, esse senhor, para mim, eu sou um cara que acredita muito em Deus, né? Não consigo ir dormir sem juntar minhas mãos, fazer a oração, né? Que às vezes eu acho, me desculpa, às vezes eu acho pouco, né? Esse teu sentimento é Às bom, vezes eu acho pouco. porque tudo que a gente fizer para Deus ainda vai ser pouco. Exatamente, tu entendeu? Ainda que seja muito no nosso conceito, no Sim. nosso ver, ainda vai ser pouco. De tu ter um ser superior ali, de tu acessar, perguntar e que venha respostas, né? Claro, cara, vai.
tu vai dormir, antes de dormir, tu bater um papo com Deus é muito gostoso, é muito bom, né? De tu colocar ali teus projetos, fazer com que pedir para Ele questões, né? Ele possa te ajudar, possa... É muito bom, mas é pouco, né? Então, assim, e tudo que a gente fala, e eu te falei isso, desemboca em Deus, é muito bom, né, cara? Então, assim, cara, a gente está com esse podcast, a gente espera que seja o primeiro de muitos, né? A gente está fazendo aí um projeto e que a gente vai abordar essas questões, esses assuntos que interessam muita gente, que eu sei que interessa muita gente, né? Questões de treinamento físico, questões de Disciplina, disciplina, constância, constância, inteligência emocional, saúde exatamente, mental, saúde espiritual. espiritual, que é o mais importante É, também, né? fazendo uma deixa aqui, dentro do trabalho que eu faço, eu tenho uma mentoria onde eu trato na mentoria sobre 4 pilares que estruturam a vida de todo e qualquer ser humano. Volto a dizer, respeito o teu ponto de vista, mas eu entendo que o ser humano ele é composto por 4 pilares, tá? E nós precisamos cuidar da saúde desses 4 pilares: Perfeito, saúde espiritual, saúde mental, emocional e físico. A perfeito. partir do momento que nós cuidarmos desses 4 pilares, é o que eu trato dentro da minha mentoria, onde eu falo sobre esses 4 pilares, né? Mentoria de vida, Sim, né? Tu pode ter certeza que tu vai conseguir o resultado que tu quer, tu vai ser uma pessoa equilibrada, tu vai ser uma pessoa que entendeu que precisa buscar a Deus em primeiro em lugar, primeiro é lugar. prioridade, né? Porque eu penso assim, ó, a partir do momento que eu tenho contato com quem me criou, com quem me entende nos pormenores, é ele que me norteia, né? Exatamente. É ele que me diz por aonde eu devo andar e onde eu não devo andar, Exato. né? É diferente, é diferente. Exatamente. Então é o seguinte, cara, para não se estender muito, claro que a gente tem uma vastidão de assuntos para conversar, já deu para notar, né? E pedir pro pessoal que o pessoal acompanhe o William, o teu Instagram, William, qual é que é? É arroba William Mentor. William É Mentor. WY2LZAN Mentor. Perfeito. E William, o teu telefone, caso eles quiserem te contatar, o telefone WhatsApp, 519-8920-0703. perfeito, William. Galera, pedir para que vocês acompanhem, vai ter mais podcasts aí do canal Anilha. E, William, quero te agradecer, cara. Show. Obrigado Satisfação também enorme pelo estar aqui. convite. Vai ter mais bate-papo com o William também. O William vai trazer Hoje, o hoje, convidado dele. hoje foi só uma Só introdução. uma introduçãozinha. Sim, Vai ter muito assunto bom aí. sim. Bate-papo gostoso. E, cara, quero agradecer aí o pessoal que acompanhou e acompanha aí o canal Anilha Podcast. Um abração, tamo junto. Os. Abraço, galera. Deus abençoe cada um de vocês aí. Valeu. Show.